Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Compras Públicas na Prática, o podcast que traz o universo das licitações de forma acessível para o dia a dia de vocês. Aqui a gente traz informações atualizadas, quentes e muitas vezes inovadoras para gestores e compradores públicos na sua maioria. Aqui você fica por dentro do que está acontecendo de novo nesse programa. E hoje, pessoal, a gente tem um assunto super legal para tratar com vocês. O nosso tema de hoje é a nova lei em movimento. Inovações, atualizações e o papel do gestor público. E para falar de um tema desses, não podia ser outra pessoa que não ele, tá? O mestre, o amigo Rony Charles. Rony, eu vou tomar a liberdade de ler o seu currículo aqui dentro, tá? Porque, vamos lá, não só ele é extenso, como é bem detalhado. O doutor Rony Charles é advogado, consultor jurídico, parecerista, doutor em Direito do Estado, mestre em Direito Econômico, pós-graduado em Direito Tributário, pós-graduado em Ciências Jurídicas, advogado da União licenciado e já atuou pela AGU como consultor jurídico adjunto da Consultoria Jurídica da União perante o Ministério do Trabalho e Emprego e coordenador da Câmara Nacional de Licitações e Contratos. Ele é autor de diversos livros jurídicos, entre eles Leis de Licitações Públicas Comentadas, que já está na 16ª edição, Direito Administrativo, que está na 15ª edição como coautor, Licitações e Contratos nas Empresas Estatais, na 3ª edição, Comentários à Lei de Improbidade Administrativa, na 3ª edição também, Análise Econômica das Licitações e Contratos, que está na 2ª edição, e o mais novinho, que eu acabei de ganhar um exemplar fantástico aqui, pessoal, é Marketplace e Contratações Públicas. Que, também tem mais um, mais novo que esse, né? Do terceiro setor. É mais antigo. É mais antigo? É. Perfeito. Com isso tudo, pessoal, ele está mais do que apresentado, mas vamos combinar que o Rony é muito mais do que esse parágrafo que eu li aqui agora. Ele literalmente é uma das pessoas que fala com mais intensidade, frequência e veemência do que acontece na nova lei de licitações e contratos, sabe? É uma das pessoas que eu entendo que é uma das grandes referências que a gente tem hoje no país a respeito desse momento novo da legislação brasileira, e é uma honra estar aqui com você para conversar um pouquinho exatamente do que eu acho que muita gente quer entender. Para onde isso está indo? Né? Dentro dessa ótica, Rony, eu já vou soltar a primeira pergunta. Vamos lá? Quais as mudanças trazidas pela Lei 14.133 de 2021 que você considera realmente estruturantes, inovadoras em relação à legislação anterior? Qual é o pedaço mais New Beetle desse fusquinha moderno que a gente tem hoje na nova Lei de Licitações e Contratos, Rony? Primeiro, meu amigo Léo, eu acho que tem que acrescentar aí no currículo, né? Amigo do Léo Ladeira, né? Acho que esse foi o motivo pelo que eu estou aqui. Muitíssimo obrigado e de igual forma, meu amigo Rony Charles. Exatamente, tenho um prazer enorme e uma honra enorme com isso. Não, eu estava ansioso já para participar aqui do podcast, né? Já tinha assistido alguns e com muita vontade de participar, já estava mandando carta, como disse agora há pouco, né? Para pedir, olha, me chama, né? E foi uma excelente oportunidade de estar aqui em Brasília para a gente poder fazer esse podcast. É um público muito qualificado. Eu sei como você e toda a equipe do portal tratam contratações públicas, compras públicas com muita responsabilidade, né, com muita seriedade. Então, para mim é uma grande honra estar nesse espaço e espero abordar com a devida qualidade que o ambiente aqui merece os temas provocados, né? Eu tenho certeza, amigo, que se você arrumar uma janela numa próxima vinda a Brasília, a gente tem mais podcast. Olha que eu venho, eu volto e mais. Não, para mim vai ser sempre uma honra estar aqui, tá, amigo? Obrigado. O tema que você queira provocar, né? Sobre isso, né, de para onde vai o New Beetle, né? De para onde vai a legislação, a nova lei de licitações, né? A nova lei de licitações, ela tem ela aglutina diversas normativas anteriores, legislações anteriores, 866, Pregão, RDC, Lei das Estatais, absorveu também algumas instruções normativas, né? Então ela seria, numa primeira vista, uma consolidação do que ocorreu no passado, nos últimos 20 anos, mas eu sempre tenho dito, né, esse New Beetle, que parece o velho Fusquinha remodelado, com novas peças,
ele tem um potencial disruptivo em algumas peças, em algumas ferramentas. Né? O credenciamento para mercados fluidos, que, por exemplo, é um ponto de disrupção para um marketplace, e eu fico muito feliz. Estava vendo um depoimento de um agente público, né, falando sobre o marketplace, falando sobre o projeto lançado recentemente pelo Federal, né, e falei, puxa vida, fiquei muito feliz, porque a gente falou um pouco disso num artigo publicado em 2020 com o meu querido amigo Marcos Nóbrega, e aquilo que a gente falou, projetou, está começando a aparecer, está começando a acontecer. Então, com muita alegria, sabe? Muita alegria mesmo. Eu estou vivenciando esse momento. Para mim, uma bênção de Deus estar vivenciando esse momento. Eu agradeço muito a ele. Estava conversando com minha esposa mais cedo pela manhã, como tem sido um momento pessoal e profissional muito importante na minha vida, e por isso, inclusive, a licença da AGU, porque eu queria experimentar esse momento com toda a potencialidade, e na AGU as diversas restrições impediam, né, que eu experimentasse, fizesse regulamentações, para eu trabalhasse com regulamentações, eu não podia na AGU, era a consultoria, assessoramento, agora eu posso. Então foi para experimentar e, enfim, explorar as potencialidades. Mas aí você me perguntou, né, o que é realmente estruturante? Veja, se a Lei 14.133 é uma consolidação do que veio nas outras legislações, ela tem algumas mudanças que muitas vezes não são percebidas, mas que trazem uma alteração de estrutura. Eu diria que o framework é o mesmo, mas existem alguns pontos que, se forem bem explorados, e eu espero que eles sejam bem explorados nos próximos anos, a gente traz uma transformação para o ambiente das compras públicas. Primeiro, governança. Nós ignorávamos governança na Lei 8.666. A 14.133 ela trata sobre governança em seus diversos aspectos, tanto ao cobrar da cúpula da administração que estruture o ambiente de compras públicas, né, exigindo responsabilidade, como também, de outro lado, protegendo os agentes públicos que atuam corretamente na área das compras públicas. É um dos maiores problemas atuais. Nós temos agentes públicos que foram qualificados, e houve um recrudescimento dos órgãos de controle nos últimos 30 anos, 20 anos sobretudo, e isso impulsionou gastos com qualificação, capacitação de servidores. Temos uma geração na área das compras públicas hoje de servidores muito qualificados, mas que muitas vezes, pelo medo da responsabilização, não são arrojados, não são inovadores. E isso é péssimo. E nós estamos num momento em reavaliar isso, né? Os bons órgãos de controle, os bons tribunais de contas têm reavaliado isso, serem menos punitivos, mais orientativos, entender as tentativas de inovação, entender que para inovar eu trago consigo o risco de errar. Né? Então, essa percepção já é identificada nos melhores órgãos de controle do país. E a nova lei digamos, traz lastro normativo para isso, né? Protegendo lá no artigo 10, exigindo que a assessoria jurídica, a advocacia pública defenda se ela deu parecer, digamos, corroborando com aquele ato, com aquela decisão, exigindo que a responsabilização tenha a individualização das condutas. Isso é um mínimo, mas a gente não tinha respeitado na legislação anterior. Agora é um direito do servidor público. Não vai ser chamado ao processo simplesmente porque olhou para o processo, porque participou do processo. Vai ser chamado se ele realmente praticou um ato que está relacionado à irregularidade. É um direito dado pela lei. Então, vários pontos sobre vários enfoques, ela trata sobre governança. Flexibilidade. A lei é menos burocrática e mais gerencial. Ela pode até ser maior que a Lei 8.666, em dispositivos. Mas ela, maior, né? Muito maior, né? Quase 200 artigos. Mas ela traz flexibilidade. O modelo da licitação, o mecanismo, né? Usando uma expressão econômica, o mecanismo da licitação vai ser usado de acordo com a decisão discricionária. Eu posso ter lance, posso não ter lance, posso ter habilitação primeiro, posso ter habilitação depois, posso usar determinado modo de disputa, posso usar determinadas ferramentas, como remuneração variável. Então, eu trago maiores poderes a quem vai modelar a licitação, que obviamente vai trazer consigo a responsabilidade de justificar as escolhas. Consequencialismo é uma revolução que o artigo 147 da nova lei, da Lei 14.133, propõe.
o artigo 147, quando fala sobre a nulidade, né, a declaração de nulidade de algumas contratações públicas, ela é revolucionária. Eu tenho certeza que teve ali a boa visão, a boa mão do ministro, hoje ministro do TCU, à época senador Anastasia, né, o doutor Antônio Anastasia, que é uma figura singular no direito público brasileiro, com experiência enorme como gestor, administrador, político, parlamentar e agora ministro do Tribunal de Contas da União, com alta qualidade técnica, e trouxe um dispositivo que é, para mim, revolucionário na área das compras públicas. Dá um cavalo de pau no que nós tínhamos na Lei 866. É o inverso, exigindo responsabilidade, vivenciando ou bebendo da fonte do consequencialismo, que não à toa o propositor do texto lá na LINDB, né, na Lei 13.655, foi o próprio então senador Anastasia. Procedimentos auxiliares, e aí são ferramentas muito pouco utilizadas, a nova lei traz e que tem um potencial enorme. Sobretudo, pré-qualificação permanente, sistema de registro de preços e o credenciamento. E, por fim, eu diria, como uma ferramenta que tem um alto poder estruturante, o PNCP. Infelizmente, hoje, ainda uma sombra pálida do que ele pode ser no futuro, mas que tem um potencial para o futuro de ampliar muito mesmo a transparência nas compras públicas. Eu olho para o PNCP e penso que tem hora de dar vontade de dar um fast forward para chegar logo no futuro com isso aí mais montado, né? Porque eu realmente acredito que o PNCP é uma peça que vai mudar o jogo quando a gente pensa, principalmente no quesito governança mesmo do que está acontecendo. Então, concentrar tudo e numa estrutura unificada de dado, quando eu estou falando aqui não de site, mas de estrutura de dados unificada, padronizada, vai permitir que a gente faça estudos e que a gente entenda como é que o dinheiro desse país é gasto de uma maneira que nunca foi feita antes, né, Rony? Com certeza, com certeza. O PNCP ele pode ser revolucionário, ele só precisa evoluir. Ele ainda é uma sombra pálida do que ele pode ser. Né? Mas muito do que tenta se resolver. Você dá um exemplo, né? Só um exemplo. Recentemente houve uma reportagem fantástica que falou sobre desvirtuamentos em adesão das atas de registro de preço. E logo muitos dizem, vamos criar esse requisito, tem que justificar isso, tem que fazer isso, o processo tem que ter tal declaração. Só controle burocrático. Ineficiente, não vai funcionar, isso não vai impedir o desvirtuamento. A adesão à ata é uma boa solução. Infelizmente, é mal utilizada, é desvirtuada por uma minoria que, infelizmente, quer fazer a forma da maneira errada, quer usar a compra pública da maneira errada. Mas, para uma grande parte, a adesão é uma ferramenta interessante. A solução não vai ser burocrática, não vai ser de controle. Isso não vai solucionar o problema. A solução é transparência. Então, se a gente tivesse, por exemplo, uma plataforma com algoritmo, e acho que a administração pública tem que falar com as plataformas privadas, aprender com as plataformas privadas, para que a publicação das atas elas fossem consolidadas num único ambiente, com classificação, você evita o acordo escuso, você dificulta muito o acordo escuso. Porque como vai ser feito o acordo escuso se na plataforma, quando o comprador entrar para acessar, está dizendo, não, o Léo tem uma ata de registro de preço que está mais barata, aquela nem vai aparecer para ele. Porque aquele item já está na plataforma. Mais ou menos como quando alguém entra no e-marketplace, você quer comprar um vinho, aparece lá o vinho mais barato, o vinho melhor qualificado, com a melhor classificação. Por que não juntar tudo numa plataforma? Né? Então, é curioso. O que aquela reportagem mostrou estava às caras para todo mundo. Sei lá, 15 dias antes eu estava num evento grande em Salvador, né, ao lado de um grande amigo que é auditor do tribunal do TCM, de um tribunal de contas, ele é uma pessoa que eu gosto muito, que tenho muito carinho, e nós estávamos andando e tinha uma banca enorme, sabe, um stand, né? Banca é coisa da minha geração, né? Um stand lá com um negócio enorme. Temos atas disponíveis, né? Eu não sei se era vende-se atas ou temos atas disponíveis, venha falar conosco, né? E era algo enorme, era uma parede assim, preta com os dizeres amarelos, né? Temos atas disponíveis, feita para chamar atenção, venham falar mesmo, comigo, né? E eu disse para ele, olha, aqui no teu quintal, olha aqui no teu quintal. Isso ocorria. A solução é burocrática? Não é burocrática, a solução é tecnológica, para mim é plataforma. O PNCP permite isso com transparência, né? Perfeito. Então, é uma mudança de forma de controle.
no meio do caminho a gente está vendo movimentações de órgãos de controle também na linha do coibir o uso do recurso, né? A gente vê cada vez mais dificultações, as pessoas criando obstáculos formais, em última instância, para esse processo de adesão, né? Então, para quem precisa, realmente está ficando cada vez mais difícil, né? Exato, e vai prejudicar às vezes para quem a adesão seria muito útil. Me parece que a solução... nós precisamos avançar para um outro tipo de controle, um controle menos burocrático, um controle mais tecnológico mesmo, que vai usar a tecnologia a seu favor, a transparência a seu favor, mas isso obviamente é um desafio complexo, né? Mas a tentação a criar restrição, infelizmente, ela sempre ocorre, em todos os setores, né? Então, há um problema em uma determinada plataforma, vamos restringir. Então, a tentação do Estado, o Estado ele é naturalmente autoritário. Então, a tentação de, quando há algum problema, criar alguma restrição, inibir práticas, ela é enorme para a atuação pública, para a atuação estatal. Mas, muitas vezes, o efeito colateral desse remédio é pior do que a solução que ele possa trazer. Então, é uma reflexão. Eu trouxe aqui, desculpa, pensei aqui de sopetão nessa da ata, em que, para mim, o controle vai ser em transparência. Né? E a transparência, acho que o PNCP, quando investirem no PNCP, ele vai poder entregar. E aí, se me permite falar um pouquinho da parte tecnológica, hoje o que a gente tem do PNCP, e aqui eu falando enquanto plataforma, é uma série de ferramentas para a gente alimentar dados no PNCP. Ainda não chegou o pedaço onde a sociedade consegue consumir esses dados de forma direta. Tem um monte de gente que está usando os dados do PNCP. Como? Com o que a gente chama de crawling, né? Está buscando as informações página a página, lendo dados e se apropriando desse dado numa estrutura própria de informação para poder levantar o dado, transformar aquele dado na informação que ele precisa. Não é o caminho. A gente precisa de uma API, de uma interface para fazer consultas estruturadas ao PNCP. Para quê? Inclusive para aumentar a governança do que está sendo feito com essa informação. Então, tem muita coisa para caminhar. Não estou dizendo que eu não gosto, não. De novo, eu acho que toda vez que eu tenho chance de falar nisso, eu falo que, além do quesito governança, o segundo pedaço é o PNCP mesmo. Ela é a ferramenta tecnológica que o país merece. Perfeito. Merece, sabe? E por que não dizer, precisa também, tá? Então, a gente tem só que caminhar para chegar nesse desenho, porque ela ainda não chegou lá. Aí, já que a gente está falando em PNCP, e qual que é o papel do gestor nessa hora? Em relação ao PNCP, qual que é o papel do gestor para o registro e para o acompanhamento do processo das contratações públicas junto do PNCP? O que o PNCP impacta nessa atividade, Rony? Eu acho que ele já impacta, porque ele já traz informações que eles podem acompanhar, mas acredito que é um papel, Léo, ainda em transformação, se me permite. É um papel ainda em transformação. Por quê? Porque o PNCP ele ainda está engatinhando. A partir do momento em que ele ampliar suas potencialidades, inclusive esse papel do gestor vai se transformando. Né? Essa é a vocação do PNCP, é ampliar a transparência. Essa é a grande vocação dele, é ampliar a transparência. Com a ampliação da transparência, eu acredito que nós teremos, novamente, é um controle 2.0, é um outro tipo de controle. Nós teremos, com a ampliação da transparência, pelo uso de uma plataforma como o PNCP, que pode estar integrada às plataformas privadas, às públicas, nós teremos certamente a maior revolução no combate à corrupção nas compras públicas brasileiras. É a transparência. Não vão ser restrições, inibições burocráticas, vai ser a transparência. O portal tem esse potencial. Acredito que a gente precisa ter a paciência, né? E certamente ter a decisão pública, política, de ter os investimentos necessários. O comitê do PNCP não tem investimento algum para exercer as competências que lhe foram definidas. Né? O comitê sequer tem estrutura para realizá-las. Então não adianta eu colocar bons quadros qualificados no comitê e não dar uma estrutura para que o comitê possa desenvolver as potencialidades do PNCP. Esse é o grande desafio. Quando essa transformação passar a ocorrer, o próprio papel dos gestores, né, de licitações, gestores de contratos, também vai acabar se transformando.
Acaba que o papel do comitê gestor fica restrito ao papel de um menor, né? Não, eu tô com uma filha... Tutelado. Um tutelado, exatamente. Eu tô com uma filha que tá para fazer 18 anos e esses dias esse papo aconteceu, né? Ah, pai, o que muda agora com 18 anos? Agora eu cuido da minha própria vida? Eu falei, não, filha. Na prática, o que acontece é que agora você pode ser preso. É verdade. Você cuida da própria vida a partir do momento que você consegue bancar as decisões que você toma com ela, né? E se você tem, por assim dizer, nominalmente a capacidade de fazer isso, mas não tem objetivamente a capacidade de executar essa autonomia não chegou. Tá? Então, isso é só um primeiro passo. Nesse primeiro momento é muito mais ônus do que bônus, e não tenha dúvida disso, né? Mas ainda no PNCP... Se me permite, né? Nós temos filhos mais ou menos da mesma idade, a Luísa, e eu tenho o Arthur, e o Arthur também, agora próximo aos 18 anos, já meio que com planos, assim, na mente dele, assim, 18 anos, então ele vai ser autossustentável, vai ter sua casa, né? Seu trabalho, sua renda, com que ele vai poder... Eu falei, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Não. Tá só começando a jornada, né? Tá começando a jornada e no caso deles, até pela própria realidade que eles vivenciam, que foi diferente da nossa geração, eles vão precisar remar ainda para ter essas mesmas conquistas, né? Se duvidar, um cadinho mais que a gente. É verdade, provavelmente. Né? E agora, tem um troço no PNCP hoje que me preocupa, Rony. Ocorreu até por conta da nossa conversa, mas são coisas que a gente tem que ir ajustando, porque a gente escuta muita gente falar que ainda tem muita informação ausente no PNCP. Tem muita coisa da 14133, inclusive, que está ausente no PNCP. Lógico, aí tem o lado do gestor que ainda não entendeu que ele está descumprindo uma obrigação, né? Mas tem uma questão que é tecnológica. A gente tem vivido isso, participando dessa conversa, entendendo que aos pouquinhos ela está evoluindo. Como, por exemplo, até a última API, pelo menos, que eu tenha visto, teve uma atualização recente, eu não consigo nem afirmar que isso já não foi atualizado, mas o processo no PNCP só estava recebendo, se não me engano, eram 2.048 itens. É um número alto, mas é um número insuficiente para diversas licitações. Aí, quando chegava nesse número, não conseguia receber mais. Aí, esse obstáculo é um obstáculo tecnológico que estava impedindo que a ferramenta cumprisse o papel dela e que o gestor cumprisse o dele. Sim. Um outro que é sério, inclusive eu falo isso porque a gente escuta reclamação de usuário, de comprador, com alguma frequência em cima disso, e a gente tem que trabalhar esse conceito com um pouquinho mais de transparência, que ele também não recebe arquivos de mais de 30 mega. O que para a grande maioria dos processos está bom e suficiente. Para a concorrência de obra, você começa a botar lá planta, projeto básico, coisas, esse arquivo é insuficiente. Esse tamanho é insuficiente, os arquivos são maiores, tá? E a gente mesmo, aqui eu estou falando aqui enquanto portal de compras públicas de forma efetiva, a gente não tinha essa limitação. Nossa limitação era 1 giga. Manda. Mas o que acontece? Eu não consigo mandar um arquivo desse tamanho para lá. Eu tive que dar um pipe down nessa... Na sua plataforma você consegue, mas não consegue enviar depois para o PNCP. Exato. Aí eu tive que começar a colocar alertas na plataforma para apontar esse tipo de coisa. Olha, hoje a gente não consegue mandar esse arquivo. Aí as pessoas costumam falar com uma frequência enorme. Então você cria uma ferramenta aí para partir e mandar vários e seccionar o arquivo que a gente mandou. E eu tento explicar que eu não posso. Rony, plataforma é fiel depositária de documento de terceiro. Isso. Eu posso até criar documentos quando eu estou criando as atas, onde eu estou reportando as ações das pessoas. Mas se você, agente, seja comprador ou fornecedor, me mandou um arquivo, eu tenho que preservar aquele seu arquivo. Exato. Como é que eu pego o seu arquivo, faço um trabalho com ele, parto ele em não sei quantos e mando isso para lá? E como é que eu garanto que tem integridade dentro desse processo? Como é que eu rastreio e como é que eu evidencio que dentro daquilo... Aquilo que você me enviou é aquilo que eu mandei.
Eu tenho dificuldades técnicas grandes para fazer isso e dar a segurança que eu entendo que a sociedade brasileira permite. Eu entendo que eu não posso mudar nesse arquivo, que eu tenho que receber isso aqui. Eu posso até criar ferramentas para fazer uma coisa diferente. Facilitar a vida do gestor e falar, você me manda, a gente parte, você confere e eu dou um ok. Então, isso em Client Noise a gente está, inclusive, trabalhando para facilitar a vida. Mas eu não posso pegar um arquivo que você mandou e partir e jogar para o PNCP. Porque, em última instância, alguém vai dizer, não foi esse arquivo que eu mandei. E aí? Tá? Aí eu bota em xeque o papel que a gente tem dentro da plataforma. Isso é um enorme problema? Não. Isso é um problema pontual. Essa é uma questão de ajuste de tecnologia, tá? E ajuste da gente entender qual é a real necessidade. Vamos combinar que processos de mais de 2.048 itens não são tão frequentes assim? Eu, pelo menos, concordo, mas vamos lá. Consórcio, medicamento e material médico hospitalar passa disso com uma frequência enorme. Enorme, exato. Tá? Então, tem um volume significativo. E com o uso das centrais, isso vai ampliar, né? Vai, centrais de compras, vai na área da saúde isso acontece, você tem toda a razão, com certa frequência. E com as centrais de compras, com os consórcios, a tendência é que isso ocorra. É uma limitação tecnológica do portal que precisa ser superada. Exato. E eu sei que vai, porque aí já é uma questão de lógica do processo. Quando a gente fala em relação entre objetos, ou ela é uma relação que ela é de um para muitos, de um para um, uma relação unitária, tá? Ou é uma relação de um para muitos, ou de muitos para muitos. Tá? Muitos é incontável, sabe? É N mesmo, tá? Não é 2048. Não. Se é mais do que um, não faz sentido limitar a X, entendeu? Não importa qual seja X. O modelo vai ter que ser ajustado para a realidade. Capacidade e tamanho de arquivo, aí eu entendo também a dor do governo federal, porque já é um troço caro para a gente que absorve, sei lá, 10% dessa movimentação, em torno de. Para o governo federal como um todo, isso é um arquivamento significativo. A gente fala no portal de compras públicas de aproximadamente 15 tera ano de dado. Então, arquivo. Mas mais um motivo porque eu digo pelo qual o portal público, o GovBR, deveria cobrar dos fornecedores que usam, né? Porque até para custear as despesas de aprimoramento, né? De aprimoramento do seu sistema. É tudo uma questão de alocação de recursos, né? Eu não acho que é justo que pague pelo sistema de compras públicas público, que alguns pensam que é gratuito. Não é gratuito, ele é caro e ele custa muito caro, né? Mas não me parece ser justo num país desigual como é o Brasil, num país de tanta gente necessitada como é o Brasil, que quem custeia essa plataforma seja a sociedade como um todo. Dona Maria, seu Francisco, que não sabem nem o que é licitação. Verdade. E essa gratuidade permite, por exemplo, que um fornecedor tenha 10 PJs usando lá gratuitamente, abusando do uso. Tem uma teoria, uma história, uma alegoria da ciência econômica, que é a tragédia dos comuns. E ela tenta explicar o seguinte: quando um bem é gratuito, é público, um bem público ele é gratuito, o uso dele é gratuito a todos, não é cobrado, a tendência é ter abuso no uso. Perfeito. Né? Abuso no uso. Então, fazendo uma comparação, é aquela, você vai para junta uns amigos para ir para um bar, não, a conta vai ser rateada no final. Então, o que acontece? O pessoal começa a abusar na comida, abusar na bebida. O cara que bebia 3 garrafas começa a tomar 6, 7, porque fica pensando, não, todo mundo vai pagar, né? E quando é de graça, então, aí é que fica complicado mesmo. Então, eu acho que é uma alocação de custos, acho que teria que ser para quem usa a plataforma. Isso seria um avanço, tanto para, inclusive, qualificar mais a competitividade, né, como ocorre nas plataformas privadas, como também para que o custeio dos investimentos que precisam ser feitos, né, as entidades, as organizações públicas que cuidam dessas plataformas têm um recurso para isso, porque na maioria das vezes, quando elas precisam fazer alguma coisa, elas têm que pedir patrocínio de outras entidades, porque elas não têm recurso para tocar o sistema. Pois é, pode ser um dos caminhos da maioridade do PNCP e do comitê do PNCP, né? Porque, afinal de contas, quando eles falam, inclusive nessa questão da API, por que não
tá? Criar um preço para esse tipo de consumo, né? Por que não usar a expressão que a gente usa no mercado? Por que não monetizar esse tipo de exploração Perfeito. de dado? Porque ela gera um custo que é pago pela sociedade. Pela sociedade, tá? como são as concessões. Como são as concessões. Uma vez, eu lembro que, dando aula de direito administrativo, né, e eu trabalhava em Recife e morava em João Pessoa. E eu comecei a dar aula em João Pessoa. Depois eu desisti porque eu só tinha uma noite no meio de semana em João Pessoa e eu acabava dando aula ao invés de estar com minha esposa, meus filhos. Meu filho, né, só tinha um Arthur à época. E eu acabei desistindo. Mas no período que eu estava viajando, eu lembro que eu falei sobre concessão, sobre direito administrativo, e um aluno lá, não, só falta isso. Começarem a cobrar o pedágio para a estrada que liga Recife a João Pessoa. Eu disse a ele, ok, vem cá, por ano você vai quantas vezes de João Pessoa a Recife? Aí ele disse, acho que umas 3, 4 vezes. Falei, pronto, eu faço 4 vezes por semana essa viagem. Será que é justo que você pague a mesma coisa que eu? Pela estrada? Pela manutenção da estrada? Eu não acho justo. Eu não acho justo. É uma questão de alocação. Quem usa deve custear. Então, tá aí, quem sabe, aí uma ideia para revolucionar o PNCP, ter recurso para o PNCP. O GovBR cobre dos fornecedores a utilização e usa esses recursos para trazer as ferramentas que o PNCP precisa para evoluir. A gente teve um bate-papo outro dia, especificamente falando sobre PNCP, que você precisava estar na mesa. Talvez seja o caso de a gente começar a desenhar eventos com 2 convidados também para ter esse tipo de pinga-fogo, que esse papo ia ficar bom. O Vitor Amorim. Querido amigo, o Vitor seria ótimo. Seria ótimo estar com ele aqui. Eu tenho certeza que ele é... Segue a dica, Vitor. Rony, vamos lá, uma coisa que é clara na nova licitações e contratos é o peso do planejamento, né, que aumentou muito. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Como é que o gestor consegue atuar para dar um toque estratégico ao planejamento? Né? Como é que é cá entre nós? Ele tem que ser estratégico, né? Sim. Como é que a gente consegue explicar e mostrar o caminho para um gestor para dar o espaço do pensamento estratégico e não apenas a necessidade operacional? Como é que a gente mostra para o gestor o caminho para ele não se afogar no dia a dia que a gente sabe que é cruel? Aí tem que ter paciência, porque é uma mudança de cultura. Tá? A gente precisa ter uma mudança de cultura. A nova lei, ela realmente... concentra muito no planejamento, na fase preparatória. Ela usa uma opção que já vinha sendo usada há muitos anos nos órgãos federais, que é a de exigência de artefatos. Né? Então, PCA, ETP, mapa de riscos, artefatos que vão exigir a formalização de uma determinada etapa de planejamento que já era natural para os bons gestores, né? Mas que muitas vezes não existiam no processo. E a ideia é que isso gera uma mudança de cultura. Desde o início eu sempre fiquei preocupado com 2 coisas. Primeiro, nós começamos a ter, por exemplo, ETP em licitações federais, sei lá, mais de 10 anos atrás, com licitações de TI, onde claramente é uma ferramenta extremamente importante. Né? A partir de 2017, em licitações para serviços terceirizados, notadamente com dedicação exclusiva de mão de obra, também muito relevante. Então tivemos anos de experimentação. 2020 passou a ser obrigatório para compras. E de repente, quando a nova lei passa a trazer essa exigência, ela passa a ser obrigatória para municípios. E para tudo, né? E para tudo. Para tudo. E para municípios. E aí tem 2 problemas. Primeiro, poxa vida, a União teve anos para ir construindo essa maturidade. Os municípios que têm bem menos estrutura, menos recursos humanos, né? Mesmo uma menor condição financeira, vão ter que aplicar isso imediatamente. Aí você fala, não, mas a lei dá 6 anos. Dá 6 anos para municípios até 20 mil habitantes. Um município de 25 mil habitantes vai ter que fazer essa transformação. Já teve. Já teve, né? No caso, a partir de 2024. Então não é assim, tem que ter paciência com isso, entender que é um Brasil diverso. Outra coisa, e aí era uma outra preocupação minha, é que muitas vezes você começa a ter uma visão burocrática dos artefatos. Diferentemente do que aconteceu quando foi exigido para TI, achei sensacional. Inclusive quando foi para serviços terceirizados, que era uma visão funcional do artefato, em um determinado momento o governo federal começou a ver na formalização do ETP a solução para o planejamento, e não é. E ele se tornou um instrumento meramente formal no processo. ETPs medíocres, né?
ETPzinhos, né? Até tem um apelido, ETPzinhos, né? Meramente para constar no processo. E eu sempre fui crítico. Na AGU eu vi muito disso nas compras públicas federais e sempre fui um crítico a isso. E isso ignorava o custo transacional dessa política onde os artefatos materialmente são disfuncionais. Né? Então eu sempre, inclusive, critiquei, olha, não é toda a contratação que eu deveria exigir. O Estado de Pernambuco tem uma regulamentação interessante, né, que é diferente da federal, ele relativiza a obrigatoriedade, ele define onde é obrigatório, aquelas situações em que a autoridade normativa, que regulamentou, a autoridade regulamentar disse, olha, aqui eu entendo que é obrigatório, e deixa as outras situações para a escolha do gestor. É uma solução muito interessante, por quê eu defendo isso? Porque naquele primeiro momento, o gestor, por exemplo, puxa, aqui eu vou fazer, porque eu tenho uma obrigação, para esse resto aqui, eu não tenho ainda maturidade para ter em todas as contratações, eu vou... Ou às vezes não tem nem a necessidade, né? Ou, exatamente, como eu não tenho ainda, eu vou analisar onde realmente é necessário, além do que é obrigatório, e vou fazer. Nas outras, por enquanto, eu não vou fazer, porque existe um custo para quando ele é feito de verdade, né? Não o ETPzinho, mas quando ele é feito de verdade, um mapa de risco de verdade, um estudo técnico preliminar de verdade, ele tem um custo, um custo transacional. O que acontece? Olha que coisa interessante. Com o próprio uso da IA e de ferramentas que estão sendo criadas, esse custo transacional, esse custo de confecção está diminuindo. Então, quem adotava, por exemplo, algo parecido com o Estado de Pernambuco, cada vez mais aquele leque de situações que ele não precisava usar porque ele avaliava, olha, não compensa o custo, ele está começando a utilizar porque o custo está sendo reduzido. Né? Então, assim como órgãos, a maioria adota a modelagem parecida com a federal, que exige quase que sempre, vão ter oportunidade agora de realizarem melhores artefatos, confeccionarem melhores artefatos, porque o custo está diminuindo. Né? Então, eu acho que é muito importante esse reforço do planejamento, mas ele não pode ser burocrático, burocrático, desculpa, eu uso às vezes a expressão burocrática, sempre no sentido um pouco pejorativo, né? A burocracia é muito importante para o Estado, para a sociedade, tá? A boa burocracia. O que eu não posso ter é uma burocracia disfuncional. Então, é a mesma coisa dos artefatos. O ETP é um artefato importantíssimo, interessantíssimo. Agente público, diante de uma contratação que tem várias soluções no mercado, mesmo que viesse um decreto, uma lei dizendo não precisa fazer o ETP, eu diria, faça o ETP. No meu curso online, meu curso premium, na época da Covid, quando saiu a legislação e a regulamentação dizendo não precisa fazer ETP e mapa de riscos, eu disse a todos os meus alunos, façam, porque o ETP e o mapa de riscos vai ser a testemunha das escolhas de vocês quando analisarem esses processos depois da pandemia. Né? E falava para todos eles, não deixem de fazer, porque funcionalmente ele é importante. Agora, quando eu começo a exigir um estudo técnico preliminar para comprar água mineral, para comprar material de expediente, eu começo a passar uma mensagem para o agente público que ele tem que fazer porque ele tem que fazer. Formalista, burocrata, e ele perde a ideia da importância desse artefato. Então, a minha grande preocupação é que, como eu vi ocorrer nas compras federais naqueles anos, 2020 e início de 2021, que um interessante artefato, como ETP, interessantes artefatos como ETP, mapa de riscos, o PCA também, eles não se tornem meramente formais. Eles têm uma função, e essa função precisa ser priorizada. Agora, eu achei muito bacana que você mostrou um caminho para isso. Porque uma coisa que me preocupa é quando você deixa esse filtro 100% na mão de cada estrutura de forma mais ampla, e a tendência, se não tiver uma padronização que nem você colocou, para isso aqui precisa, para o resto você avalie, aí você tem espaço para fazer esse tipo de filtro. Eu tenho muito receio de deixar na mão do agente, na ponta mesmo, da própria comissão, da estrutura pequena dentro do departamento de compras, eu decido fazer ou não fazer, porque aí o risco dele não fazer alguma coisa, dizendo que entendi que eu podia não fazer, que ele devia ter feito, porque ele está assoberbado de trabalho, é maior. Então, perfeito, concordo com você, mas justamente porque, infelizmente, prevaleceu a lógica formalista do ETP. Por quê? Para os agentes que entendem a função do ETP, repito, eu não deixaria de fazer o ETP. Eu não deixaria de fazer o ETP por quê? O que acontece hoje? Quem analisa as decisões de um comprador público é o órgão de controle externo. Justo. Há uma grande assimetria de informação
por conta do próprio lapso temporal e da própria lógica das coisas entre a posição do comprador público e a posição do órgão de controle. O órgão de controle ele tem uma posição temporalmente diferenciada. Então, quando ele analisa as decisões, as soluções dadas pelo comprador público, ele tem o tempo e ele tem um resultado. E óbvio que o tempo, as próprias mudanças de mercado e o resultado afetam a sua avaliação. Se eu tenho aqui o comprador público, na hora de escolher uma determinada solução, ele faz um ETP de verdade, não os ETPzinhos, mas ele faz um ETP de verdade, até pela aplicação da LINDB, este órgão de controle está vinculado às condições que foram demonstradas. Ele vai entender a escolha da solução. Quando eu não tenho esse importante artefato, mas quando ele é feito funcionalmente, de verdade, ele vai ter que, no mínimo, chamar o comprador público para explicar por que você escolheu essa solução. Porque o tempo mostra que existem outras soluções melhores que essa. O tempo mostra que o resultado da licitação não foi o pretendido, não foi o esperado. Então, o ETP ele é uma grande testemunha, uma qualificada testemunha do esforço do comprador público na hora do planejamento. Então, quando o comprador público entende esse aspecto funcional do ETP, você pode dizer, não precisa. Ele vai dizer, eu quero fazer. Verdade. Se eu entendo que é necessário, se eu entendo que eu preciso, que vai me proteger, eu quero fazer. E ele vai ter avaliação e dizer, poxa, mas espera aí, para comprar café, água, talvez não seja necessário. Então, é um período de maturação, que a gente de maturidade institucional, que eu acho que a gente vai ter que construir, e eu acho que aos poucos, e também pelo uso da IA e a facilidade, a redução do custo transacional para a confecção de bons artefatos, os agentes públicos, pelas capacitações, né, sejam aquelas em eventos, cursos que são dadas por espaços como esses, os agentes públicos estão aprendendo a fazer melhores artefatos e eu acho muito importante que eles vão se proteger mais, eles vão melhorar o planejamento, melhorar a qualidade das compras públicas e, ao mesmo tempo, também demonstrar a sua correção, a sua boa vontade em escolher uma determinada solução. Muito bacana. E nessa ótica, Rony, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver esse tipo de coisa acontecendo, tá? Mas e a figura do ETP requentado? A gente começa a ver gente que já está fazendo isso há um pouco mais de tempo, que está... compra pública se repete muitas vezes ao longo do tempo, né? Pelo menos, não precisa ser igualzinho, mas pelo menos aproximado vai, né? E eu já vi alguns ETPs que literalmente fazem referência ao ETP do processo de compra anterior, falando, ao avaliarmos o ETP do processo XYZ do ano anterior, entendemos que o cenário persiste e reitera o ETP. Ele quase que Ctrl+C, Ctrl+V. Ele quase que endossa. Ele é um Ctrl+C, Ctrl+V com um parágrafo de apresentação. Isso eu tenho certeza que vai começar a aparecer cada vez mais. Isso para não dizer aquela história do mesmo jeito que a gente viu isso acontecer. Alguém tem modelo de edital para isso? Vai começar a ter gente perguntando, alguém tem modelo de ETP para isso? Isso é um demérito para a ferramenta quando ela é necessária mesmo, né? Concordo, mas veja, justamente isso porque, infelizmente, prevaleceu a lógica formalista do ETP. Porque, na verdade, o que é que esse agente público queria dizer? Ele queria dizer o seguinte, cara, não precisa de ETP aqui. É uma cotação corriqueira, vai ser a mesma coisa. Não vejo a necessidade. Mas eu não tenho que ter ETP? Então tá aí, Ctrl+C. Não é incomum, eu lembro de um grande amigo, eu sempre conto essa história nas aulas, né? Um grande amigo auditor de um tribunal, e ele é controle interno, e aí o presidente cobra ele por conta de uma licitação de ar-condicionado. Os magistrados nas varas estavam reclamando, os ar-condicionados estavam quebrados, precisavam fazer a manutenção dos ar-condicionados e a licitação de compra de novos ar-condicionados e a licitação não saía, né? E ele, muito entendido, é um grande expert em licitação, conhecia todo, é uma pessoa super simpática, liga para o pregoeiro, para o setor lá de licitação e diz, olha, vem cá, o que é que está acontecendo? O processo já era para ter saído do ar-condicionado, né? Poxa, o presidente está reclamando, os magistrados estão reclamando. Por quê? Quando é que vai sair essa licitação? E aí o pregoeiro, tão sincero quanto esse aí do ETP, né? Pega e diz assim, olha, desculpa, está tudo pronto, daqui para amanhã sai, só está faltando o ETP. Né? Se só está faltando o ETP, esse ETP está ali, ele não achou que precisava, está ali para constar, porque tem que estar.
E eu vi vários ETPs, era a última peça do processo, O filho já vai compras nascer. federais. Falta o quê? Falta só engravidar a mãe. Então, assim, falta só o pré-natal. Nasceu, falta só o pré-natal. Então, Isso. é uma visão formalista. Mas, aos poucos, eu repito, ela está sendo reajustada, né? Ela está sendo, na minha opinião, corrigida, né? Está sendo corrigida. Os próprios agentes públicos estão percebendo a funcionalidade do ETP e estão melhorando. Inclusive, os ETPs de hoje são muito melhores do que os que eu via na União em 2019, 2020. Né? Estão sendo muito melhores, tanto nos federais como nos estaduais e até em alguns municípios. E a IA está ajudando bastante. A IA está ajudando muito, muito, muito mesmo. Fantástico. E vamos lá. Aí eu sei que você está afastado, mas a próxima pergunta mexe com a sua casa de origem aí, na questão da AGU. A AGU sempre tem lançado orientações importantes para gestor, né? Ela tem um papel muito, muito forte nessa boa operacionalização dos processos, né? Tem. Como é que essas ações elas são estruturadas para reduzir o risco individual? Como é que essas ações impactam em aumentar a segurança à tomada de decisão do gestor nas 3 esferas? Meu amigo, me permita abrir o coração. Eu amo a AGU, sabe? Eu amo mesmo a AGU. A AGU mudou minha vida. Né? Legal. Mudou minha vida. E agora de licença, e não sei nem se eu volto da licença, não sei se meu caminho vai ser a própria saída da Advocacia Geral da União. Eu tive ontem mesmo uma palestra para um evento da Consultoria Geral da União, revive diversos amigos, e eu amo aquela organização, né? Por exemplo, eu participei, respondendo a tua pergunta, né? Eu sou jurássico na AGU. Então, eu fui um dos 5 fundadores da comissão que criou as minutas de editais da AGU. Né? Nós criamos 5 colegas espalhados pelo Brasil que se reuniram, não tinha apoio, não tinha nada. Assim, tinha um apoio, assim, façam. A gente não tinha redução de carga de trabalho, a gente continua pegando os mesmos processos, cada um na sua unidade. Né? Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas e Paraná, cada um continuava pegando seus processos, mas se juntava. E aí, de vez em quando, a AGU pagava para a gente se reunir, ficava numa sala 1, 2 dias, trocando editais, fizemos as minutas padronizadas, que nós já fazíamos nos nossos estados. Né? Uhum. E aí, ajudamos a criar as minutas da AGU. Né? E eu acho que ali a AGU foi um turning point de atuação consultiva, porque nós saímos de uma posição fácil de sermos críticos dos editais dos outros para assumirmos o ônus de termos os editais da AGU, que obviamente vão ser falhos e vão ser sujeitos a críticas. Né? Depois fui... E vão evoluir. E vão evoluindo, e estão evoluindo agora. Né? Sim, e estão evoluindo agora. Muito, muito com o Gera AGU, que é capitaneado pela a nova geração, né? Já tiveram algumas gerações, mas a atual geração da Câmara de Minutas, que eu já não participo há alguns anos, que é capitaneada pela querida amiga, competentíssima Carolina Zancaner, né? Era o Adriano Carrijo, agora, que era jurássico como eu, lá na época do início, mas é um colega sensacional, né? Muito, muito humilde, né? Às vezes anônimo, caladinho, mas brilhante, muito dedicado. E agora é a Carolina Zancaner, brilhante também, que está capitaneando, foi uma das responsáveis, junto com os membros da comissão, pelo Gera AGU, sensacional, uma transformação. O site de acesso às minutas da AGU, durante muito tempo, foi o mais visitado do governo federal. Uau! Do mais visitado do governo federal. Veja, ninguém é obrigado a usar a minuta da AGU. Não precisa ser autoritário. Ninguém é obrigado a usar. É isso que eu bato com algumas minutas, com algumas INs, que querem obrigar a usar o modelo se for recurso federal. Não precisa ser autoritário, basta ser bom. Entendeu? As minutas de AGU, ninguém é obrigado a usar. Todo mundo usa. De município, Distrito Federal, Estado, todo mundo usa. Então, Rony, usa tanto, me permitam parar. Claro. Um comentáriozinho aqui, que um problema que acontece com alguma frequência é a gente acompanhar uma republicação de processo que foi feito no próprio portal de compras públicas, que a pessoa se inspirou tanto no edital da AGU que nem o endereço de disputa ele mudou. Manteve tudo. Aí publica no portal de compras públicas um processo e o edital está dizendo que ele vai acontecer no Compras Gov. Dá problema. Dá problema. Então, eles realmente são usados ao Iapoca e Chuí. A gente vê muito uso dos modelos da AGU. Não, e são colegas, olha, que fazem um trabalho brilhante.
os atuais membros da Câmara de Minutas. Hoje nós temos 2 câmaras, né? 2 capitaneadas por 2 brilhantes colegas da AGU, né? Carolina Zancaner, a Câmara de Minutas, e Michelle Marie, da Câmara de Uniformização, né? Nossa Câmara Nacional de Licitações e Contratos, que é responsável pelos pareceres uniformizados, pelas orientações normativas na área de licitações. Eu fui fundador dessa comissão, né? Então veja que eu sou jurássico, eu tenho uma historiazinha na AGU, eu fui o fundador dessa comissão, na época convidado pelo então consultor-geral Arthur Valério e o Vitor, que era o diretor do DECO. Ele me provocou, eu era o único restante, né, da equipe original da Câmara de Minutas, eu era o único restante. Eu disse, olha, acho que todo mundo já saiu, está na minha hora de sair. E ele disse, não, tudo bem, eu aceito que você saia, mas desde que vamos fazer um outro projeto. Que antes a Câmara de Licitações fazia as 2 coisas. E aí ele bifurcou, eu fiquei com a Câmara de Uniformização e a Câmara de Minutas ficou... Eu não lembro exatamente quem é que tinha ficado na época dirigindo, me falha a memória agora. Hoje é a Carolina Zancaner, com certeza. Né? E na Câmara de Uniformização hoje é a Michelle Marie, querida amiga também, competentíssima, brilhante, e que tem feito um trabalho excelente. Né? Vários pareceres de uniformização. Né? Ela tem conduzido com muita eficiência a Câmara. E ontem eu estava dando a palestra e vendo, sabe, passou uma história desse meu período todo na AGU, colegas brilhantes com quem eu convivi, e eu fico muito feliz porque quando eu entrei, a AGU era uma sombra na área do que ela é hoje. Ela hoje caminha para a conquista de um espaço de protagonista, de auxílio, né, de contribuição, que não havia quando eu entrei. Não havia de forma alguma. Né? Em 2005, quando eu assumo na AGU, nós vamos comemorar 20 anos. Minha turma vai comemorar esse ano, 20 anos de ingresso na AGU. Quando nós entramos, a AGU não era... Você entrou menor aprendiz, foi isso? vamos dizer que sim. Mas não. Quando nós entramos em 2005, a AGU não tinha nem uma fração da influência que ela tem hoje na área das compras públicas. Né? E aí vários colegas abnegados, como esses lá da Câmara de Minutas, como diversos em consultorias jurídicas, DECO, consultorias nos estados, trabalharam e ajudaram a construir isso. E toda vez que eu vejo uma nova minuta, o Gera AGU, puxa, como eu brilhei, assim, como meu olho brilhou ao ver aquilo ali, aquela construção feita pela Carol e a equipe. Quando eu vejo um parecer uniformizante da Câmara de Minutos, como aquilo alegra meu coração, sabe? Eu posso até discordar às vezes, ter opinião, eu brinco com eles, mas é uma contribuição para uma tentativa de melhorar o ambiente. Eu fico muito feliz e orgulhoso pelos meus colegas da AGU. Vejo que eles realmente têm esse impacto, né? Facilitam muito a vida do gestor que não encontrou aquele problema antes. E mostra um caminho a seguir muitas vezes, né, cara? E mostra um bom caminho a seguir, né? Que foi validado com pessoas com muita competência. E uma coisa, amigo, diferentemente de outras funções, né? Não só na AGU, mas até quem trabalha em compra pública, sabe? A grande maioria é de pessoas honestas, arrojadas, Perfeito. Que entregam muito mais do que se cobra, inclusive. Né? Os colegas das câmaras fazem sem redução de carga. Né? É sem redução de carga. Trabalha, faz a sua carga, o seu trabalho e na hora extra vai trabalhar para a Câmara, para produzir essas uniformizações, esse trabalho nas minutas. Ninguém ganha gratificação de acúmulo de função. Não, né? Todos os colegas fazem isso por amor ao tema. Assim como muitos agentes públicos na área de compras públicas exercem funções dobradas, triplicadas, quadruplicadas por amor, por paixão a esse assunto. Então, muito me honra todos esses colegas e tê-los como amigos, né? Muitas vezes vê-los em eventos também me traz muita alegria. E tecnologia sempre presente, né? E tecnologia sempre presente, cada vez mais presente. Cada vez mais presente. Nesse ponto da tecnologia presente, eu vou voltar para o assunto PNCP para uma pergunta que eu acho bem bacana. A gente falou aqui que o PNCP ainda é um arremedo daquilo que ele, uma sombra daquilo que ele deveria ser, né? Falando enquanto uma pessoa de tecnologia, Rony, essas coisas não nascem prontas, elas vão sendo construídas, sim, mais rápido ou menos rápido, mas são construções. E como ela tem várias frentes, né, se você entender o papel se você pegar ali o papel do PNCP previsto, ele tem realmente um conjunto vasto de vertentes. Por onde é que você acha que o PNCP tinha que crescer agora para trazer mais benefício para a nação?
A gente sabe que muita coisa tem que ser construída. Por onde você começaria dentro daquilo que está faltando no PNCP? Como é que você priorizaria esse desenvolvimento? Uau. Pergunta para refletir, para pensar aqui. Sinceramente, acho que boa parte das soluções... Vamos retirar o fato de que eu não sou um expert em tecnologia como você. Não olha na tecnologia, não, que eu não perguntei isso aqui que era fácil e que era difícil de fazer. Pensa naquilo que você acha que ia ser mais impactante. Eu acho quando ele fosse efetivamente transparente. Efetivamente transparente, e eu digo em que o PNCP para mim hoje ele é um espelho do que é feito em outros locais, né? Então você manda lá a informação e ele está no mural. Um mega mural, um mega portal da transparência. Isso. Que não é tão transparente, porque dá um trabalho, você tem que ficar caçando, né? Então vamos imaginar, vamos citar o exemplo. Acho que onde ele seria muito útil, e eu acredito. Eu não tenho conhecimento tecnológico para afirmar, mas eu acredito que não seja algo tão difícil de fazer. Mas, por exemplo, em relação às atas de registro de preço, né? Se nós temos um ambiente realmente transparente de atas de registro de preço, programado para que essas atas elas sejam classificadas de acordo, por exemplo, com o preço, né, de fornecimento, eu vou trazer já um ambiente de transparência para evitar desvios nas compras públicas sensacional. Sensacional. Veja, as adesões são criticadas, né? São criticadas pelos excessos e pelos desvios de uma minoria que usam de maneira equivocada. Mas vamos lá, alguns dos melhores sistemas de compras públicas do mundo, nos Estados Unidos, Chile, Índia, eles usam acordo quadro. O que é o acordo quadro? Você faz uma concorrência pública, uma licitação pública, né, um procedimento público, tem um resultado, esse resultado fica disponível para todo mundo olhar lá e diz, olha, esse resultado aqui, que bacana, isso atende a minha necessidade, eu quero contratar, e contrata diretamente. O que é que a gente faz? Como é que a gente chama isso aqui no Brasil? Adesão. A diferença é que lá é numa plataforma, o acordo quadro está transparente. Então, como ele está transparente, eu evito esse desvirtuamento do vendedor de ata. Esse desvirtuamento de uma fraude, a ata fabricada para beneficiamentos escusos, né? E eu facilito, inclusive, o controle. Se o PNCP avançar para isso, para ser uma plataforma em que essa informação seja disponibilizada de maneira mais clara, né, e mais funcional, tanto para o público como para os gestores, né, que atuam, eu acredito que a gente já terá um avanço enorme nas compras públicas brasileiras. Muito bacana. Aí vem mais uma perguntinha. Isso é uma coisa que olha eu desviando o roteiro aqui, pessoal. Eu não consegui ler o roteiro, então tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Mas, pois é, a gente vai puxando assuntos, né? Para você ver, né? Já tá quase chegando numa hora já. Tá, conversa, eu nem vi passar. Essa conversa boa passa rápido. Pois assim. eu quase não vi passar. A coisa que me incomoda um pouquinho, e eu tenho visto efeitos que são muito deletérios acontecendo pelo país afora, banco de preço e olha que eu entendo que a ferramenta do banco de preço é importantíssima, mas é o banco de preço buscando informação do processo licitatório, do final do processo licitatório. Sim. E não levando em consideração, até por falta de conexão direta, falta, de repente, de facilidade para isso num PNCP da vida, que era quem podia amarrar isso ali na frente quando traz contrato, e não vinculando o que aconteceu. Excelente. Tá? Porque a gente sabe que, infelizmente, isso acontece do EAPOC ao Chuí, não é luxo de A ou de B ou de C, não. É uma coisa que, infelizmente, acontece no país todo. É que nem tudo aquilo que está homologado na licitação termina como entrega para a administração pública, né? É gente que é homologada e não aparece para assinar contrato, é contrato que tem problema no meio do caminho e tem que ser revisto, cancelado, repactuado, etc. Então falta um pouquinho dessa conexão. Tá? Isso gera um desafio de tecnologia para o pessoal de banco, que é especialista nisso, e eu fico me perguntando como é que eles estão resolvendo isso, que é, muitas vezes, entregar uma informação que é a registrada, mas não é a realizada por algum motivo. Né? Então, eu me preocupo muito
com esse cenário, porque isso aí gera dificuldades que são óbvias. Aí você começa a ter uma espiral descendente da construção do preço de referência, que acaba incentivando o mau fornecedor a participar dessa história daqui. Tipo, peraí, eu sei que isso aqui custa X ali, principalmente quando o valor de referência está publicizado. Estão querendo comprar só por tanto, então não dá para ser essa marca aqui, tem que ser aquela outra que é inferior, ou não, aqui eu vou ter que reduzir tal e tal coisa para poder chegar nesse ponto aqui. Então, a pessoa que sabe que não dá para fazer não faz, e a pessoa que não sabe que não dá para fazer, o nosso doidinho, né? Doidinho, já vou falar nele. Tem mais espaço para brilhar, e quem paga é a administração pública, e em última instância quem paga é a população brasileira. Amigo, excelente pergunta. Essa resposta para mim já entra também na possibilidade de avanço do PNCP e da própria lógica, né? Então, primeiro ponto, né? A verdade é que a burocracia não sabe o que é preço. Não. A burocracia brasileira não sabe o que é preço. Há uma confusão entre o que é o preço de referência, preço de mercado e preço transacional. E há um fetiche por, utilizando parâmetros de estimativa de custo, achar esse preço transacional. Isso até é possível, só que exige um esforço tão alto que não compensa. E mesmo que compense, não se pode ignorar que o próprio tempo afeta o preço. Então você faz uma estimativa de custo em janeiro e a licitação é em outubro, o preço de mercado em outubro mudou. Infelizmente, a gente está vivendo um cenário com inflação mais alta. Exatamente. Com a postura norte-americana agora, isso provavelmente vai gerar inflação no mundo, enfim. Mas o preço é um elemento complexo, e a tentativa burocrática de definir o que será o preço da licitação através da estimativa de custo, ela é quase que, na minha opinião, utópica. Ela é quase que utópica. Óbvio, com muito esforço eu vou me aproximar mais. Eu tenho que avaliar, esse custo compensa? Né? Um determinado órgão de controle recentemente indicou que na área de saúde, para cada item devem ter pelo menos 30 cotações. Na área de saúde, nós temos licitações de 1.500, 2.000 itens. Então faz a conta, 2.000 itens, 30 cotações por item. Nossa, calculadora, por favor. 60 mil. Olha. Exatamente, é bizarro. E ele talvez tenha a ilusão utópica de que com isso vai achar o preço da licitação. Não vai. Porque, inclusive, boa parte desses preços captados são infidedignos. E aí você fala um dos pontos que, infelizmente, estão ficando mais infidedignos. É o preço que é, pela Instrução Normativa Federal, tido como preferencial, o preço do painel de preços. O que é o preço do painel de preços? É o preço adjudicado. O resultado da licitação. Está em uma outra ferramenta que o PNCP deveria ter. Esse preço adjudicado foi devidamente fornecido? Pois é. Porque é um dado. Não foi. Eu entendo que para a gente ter um preço real das coisas, ele só podia aparecer na informação do banco de preço depois que aquilo ali foi entregue. Porque senão ele é fidedigno. Isso. O que eu tive foi um mergulho de licitação de um doidinho. Porque eu brinco, o doidinho não tem nada a ver com alienado de juízo, tem a ver com irresponsável. Sim. É o licitante que entra na licitação sem ler o edital e sem justamente definir seu preço, seu mínimo preço de fornecimento, né? A gente chama preço de reserva. O preço de reserva é aquele ponto em que não vale mais a troca, não vale mais a pena a troca. Se o valor dessa água, para mim, o valor dela é 5, eu não vou vender ela para você, a não ser que você me ofereça mais que 5. 5,10, 5,50, porque por 5 é o valor dela, é o meu preço de reserva. Então, é melhor deixar no estoque. É melhor deixar no estoque. Então, o fornecedor, esse doidinho, é um que não tem preço de reserva. E a tragédia do pregão eletrônico, eu digo para os meus alunos, é que notadamente no GovBR, tem muito doidinho. Então, quando eles se encontram, você tem essa redução para preços inexequíveis. Né? Olha, tem 2 problemas reais que os órgãos de controle precisam atentar. É a quantidade, infelizmente nós não temos esse dado no GovBR, a quantidade de preços adjudicados que não são fornecidos, que estão alimentando a plataforma do painel de preços e do PNCP com preços inexequíveis, que, pela Instrução Normativa, são preferenciais na hora de definir as próximas cestas de preços, as próximas pesquisas de preços. O que é que isso vai gerar? Vai ser a realização de uma licitação já com preço inexequível, que vai gerar a seleção adversa, porque ela afasta o bom fornecedor. O bom fornecedor olha e fala, não tem condição de entregar nesse preço. E ele sai. Quem é que vai entrar? Justamente quem não percebe que aquele preço é inexequível. Isso. E aí é um círculo negativo. Quem vai entrar é o doidinho, o aventureiro, que vai entrar. Aí um mês depois está pedindo reequilíbrio da ata,
né? Se não, ele abandonata. Vamos sancionar. Tudo bem, ele tem 10 PJs e é de graça na plataforma. Ele continua trabalhando na plataforma. Então, é um ambiente que o controle tem que perceber, entender o mecanismo da licitação e entender, e eu falo isso no livro, que existem instituições formais, como as instituições normativas, as decisões do TCU, mas existem instituições formais, que é como os agentes interagem com o modelo, né? E eles precisam entender o que essas instituições informais acabam gerando na atuação desses agentes para tomar as medidas que corrijam o sistema. A gente tem um problema sério em alguns itens do painel de preços em que eles têm realmente subpreços. E, obviamente, se eles forem utilizados de maneira preferencial, eles vão afetar a definição de um preço referencial numa futura licitação. Esse é o motivo pelo qual, inclusive, tem que se discutir, na minha opinião, que alguns acham, não, tem ampla competitividade, né? É bom o GovBR que é de graça, tem ampla competitividade. Sim, de que adianta uma ampla competitividade para encher a licitação de aventureiro? Olha, um dado interessante, se alguém aqui do órgão de controle, para refletir sobre isso. Olha só, você vai pega uma ata de uma licitação de serviço terceirizado com dedicação exclusiva à mão de obra. Você vai ver lá, órgãos federais, órgãos sérios, você vai ver lá que o contratado, né, aquele para quem foi adjudicado, foi, sei lá, o 12º, 15º. Pare e reflete. O que esses outros 12, 13, 14 estavam fazendo na licitação? O cara não tem documento de habilitação, o cara não manteve a proposta, o cara não sabe preencher uma planilha. O que está acontecendo nessa licitação? Que eu tenho que chegar ao 13º, 4º para chegar a um contratado. E, na minha opinião, sabe o que acontece? E, notadamente, na plataforma, entre aspas, gratuita, que não é gratuita, né? O que acontece é que nós temos os doidinhos, que são licitantes irresponsáveis, que não sabem fazer uma planilha, que apresentam propostas sem ler o edital e às vezes não tem o documento de habilitação, e você está tendo combinação também. Porque como habilitação, os documentos podem ser juntados, pode parecer maldade da minha mente, né? Imaginar isso. Mas como os documentos podem ser juntados depois, você pode ter, e eu vejo meus alunos, pregoeiros agentes de contratação relatando, claramente mergulho. E não só o mergulho, veja, esse é o pior. Às vezes era um preço de mercado. Só que houve uma combinação com o próximo classificado. Pode haver essa combinação próximo classificado. E aí eu posso não enviar o documento de habilitação. Olha, será que isso é possível? Ou será que isso é maldade da minha cabeça? Né? Eu sinceramente acho que talvez seja o ponto que eu critico com mais veemência na 14133, foi exatamente tirar a documentação de habilitação do envio junto à proposta. Eu entendo de onde saiu isso de tecnologia. Ante nós não é uma questão do processo licitatório, era a questão de como amarrar isso no CICAF, Sim. que só quem usa é o governo federal, diga de passagem, sim, né? Sim. Com eficiência. Falta API, viu, povo? Se é para dar uma dica ao pessoal de tecnologia, querem que o Brasil use mais o CICAF, bota uma API nessa história, deixa outras plataformas consumirem isso também. Do jeito que está, fica difícil. Isso dito, voltando para cá, eu entendo de onde é que isso veio, mas isso foi um retrocesso. A 10.024, nesse ponto, trouxe uma postura que ela é mais responsável, para usar um termo talvez mais duro. Correto. Eu diria assim, é um mecanismo mais eficiente para a seleção. Sim. Porque é esse o ponto que a análise econômica tenta nos trazer. Vamos olhar o quadro, o que acontece, vamos entender quais são os incentivos que são postos e vamos entender qual é o comportamento dos agentes diante desses incentivos. Então, quando o agente, o licitante, ele é obrigado a apresentar todos os documentos já desde o início, essa escolha é feita lá naquele momento prévio, certo? Quando ele não é obrigado a juntar esses documentos já desde o início, ele pode ter um momento diferente e uma escolha diferente. Então vamos imaginar que ele é o terceiro colocado, vai ser chamado, mas o quarto colocado é uma empresa que ele tem parceria. E ela conversa com ele, olha, apresenta todo o documento. Pode parecer maldade da minha cabeça, né? Mas isso é factual, eu já vi acontecer em licitação. Não vi pelo testemunho, vi pela demonstração do agente de contratação e pregoeiro. Meus alunos que estão lá no mundo real e veem o que acontece, veem o comportamento de uma empresa que eles sabem que teria como apresentar o documento de habilitação, porque já ganharam licitações similares, e de repente simplesmente não juntam, demoram.
forçam uma desclassificação. Isso é um ponto. E nós precisamos analisar. Será que a facilidade, por exemplo, do formalismo moderado... Eu sei que eu estou soltando a poita demais aqui, tá? Não, eu tô achando ótimo. Tá divertido, Pacas. Um monte de interrogações aqui, empíricas. Mas será que o formalismo moderado, que tem... eu sempre defendi no passado o formalismo moderado, mas o exagero no formalismo moderado não estimula uma participação irresponsável na licitação? Né? Porque, veja, se eu posso juntar depois, eu não preciso me preocupar tanto em ler o edital. Eu posso corrigir depois uma falha, eu não preciso ter tanto esmero na apresentação da proposta. Será que o formalismo moderado não pode induzir esse tipo de postura, às vezes em licitações que vão gerar contratações extremamente sensíveis? Sim. Né? Que eu preciso ter uma gestão, uma atuação de um fornecedor durante a execução do contrato extremamente irresponsável. Mas eu já começo no filtro de seleção permitir certa leniência dele. Será que isso é bom? Isso é um bom mecanismo para a escolha do fornecedor que vai trazer a proposta mais vantajosa? Então, são reflexões que a análise econômica se propõe. A análise econômica do direito, ela propõe assim, eu não vou me ater aos dogmas, eu vou ver a realidade, vou entender os incentivos, as instituições formais, as regras e as informais que estão, digamos, existindo no ambiente, né, as regras do jogo formais e informais, entender os incentivos e ver como eu posso melhorar. Essa é a proposta. A gente precisa entender, olhar o que está acontecendo para ver como a gente pode melhorar. Na minha opinião, o GovBR aberto demais, gratuito, ele traz um grande problema para a escolha da proposta mais vantajosa. É uma ampliação de competitividade disfuncional. Né? Paul Milgrom, um Nobel de Economia, que tem um livro muito... já tem tradução para o português, inclusive, né? Sobre teoria dos leilões. Ele demonstra em pesquisas que a ampliação da competitividade e a vantagem do preço, na busca do preço no leilão, ela se perde, e eu não lembro exatamente o percentual, mas é um percentual baixo. Eu não lembro se eram 10 competidores. Acho que eram 10 competidores. Acima disso, é só ampliação de competitividade. Você não necessariamente vai ter melhora significativa do preço. Né? Melhora significativa do preço. Então, às vezes, veja, uma plataforma, aqui aparecem 20 licitantes. Nessa outra aparecem 50, 60. Vamos ver o resultado? Talvez não seja o mesmo, talvez seja muito próximo. Né? Um determinado amigo fez um teste agora, e vejam a flexibilidade da nova lei, que é uma das grandes riquezas. Ele pegou dois objetos muito similares, fez uma vez o rito tradicional, né, disputa de preço, e depois a habilitação, e na outra fez inversão de fases. Veja, a competição no rito ordinário, disputa de preço e depois a habilitação, foi muito maior do que na inversão de fases. Por quê? Se tem uma inversão de fases, quem não tem habilitação nem entra. Perfeito. Então, a competitividade foi muito mais ampla no primeiro, só que o resultado do valor foi quase o mesmo. Então isso prova o que Paul Milgrom ensina no seu livro. Né? Não é uma competitividade tão ampla que vai gerar necessariamente a melhor oferta. Né? A melhor oferta. Isso é uma reflexão econômica que a gente precisa fazer. Né? Será que a gente não está trazendo um grande risco de contratar aventureiros? Qual o custo, voltando a um problema central, que você muito bem colocou? Infelizmente a gente não tem esse dado federal, né, nas contratações federais. Pelo menos quando eu provoquei, nunca me foi apresentado. Qual o custo de uma licitação, por exemplo, de medicamento, de material hospitalar, de material cirúrgico, que você até teve adjudicação e o fornecedor abandonou a ata em 2 meses? E aí você empurra um gestor a ter que fazer uma dispensa emergencial, ou, para se preservar, ter que fazer uma nova licitação, esperar mais 8 meses para ter esse medicamento, para ter esse equipamento cirúrgico. O custo da vida, o custo das pessoas que vão morrer por conta disso. A gente precisa avaliar. A gente precisa avaliar se a modelagem está funcionando. E essa análise não é feita. A nossa preocupação a avaliação que é feita de resultado do pregão, desculpa, ela é rasa. É assim, a pesquisa, a estimativa de custo foi X, contratei por 60% de X. Ai, que exitoso o pregão. Mas sim, e quantos itens foram frustrados? Eu vi um resultado de um município recentemente na área de saúde, cerca de 40%, isso depois de gastar quase 8 meses na licitação, 40% dos itens desertos ou fracassados. Quando recentemente numa conversa você me disse que no portal é 0,98 e você estava preocupado, eu falei, poxa, no público a gente está com 40% e a turma não está se preocupando muito. Então,
precisamos analisar isso, por que isso está acontecendo, né? Não é normal, não pode ser normal que nós tenhamos tantos licitantes participando das licitações e nós não alcancemos o resultado. O resultado não é uma licitação com deságio, o resultado é o medicamento chegando, é o material hospitalar chegando, é a merenda chegando, é o fardamento chegando. Isso é o bom resultado, é a política pública sendo executada. A gente precisa de uma análise mais qualitativa, menos rasa do resultado das licitações. Fantástico. Rony, já pastoramos o tempo aqui um bocado. Desculpa, eu falo muito. Não, é fantástico conversar com você e é fantástico essa troca de ideias. Você sempre traz uma coisa nova para a gente pensar. Hoje você trouxe várias. Aliás, eu vou atrás dessa teoria dos leilões hoje, tá? O pessoal da produção providencia isso para mim aí, que a gente tem que conhecer isso mais a fundo. Vale a pena, Paul Migron. Ele tem 2 livros. Um sobre preço, eu não recomendo, que é um livro... talvez sua mente de exatas goste mais dele do que a minha, né? Quem me indicou foi Marcos Nobre e Bradson. Eu digo, esse livro é para vocês. É um livro muito denso, eu li para o doutorado, mas ele não é uma leitura tão, digamos, agradável. O Teoria dos Leilões é um livro agradabilíssimo, né? O mesmo autor, Paul Migron, é um livro agradabilíssimo, e ele fala muito, com muitos dados, né? Dos efeitos práticos das modelagens diferentes do leilão. Né? A licitação ela é um leilão, é um mecanismo de busca de preço. A licitação ela é um mecanismo para redução de assimetria de informação. E ele tem 2 macrofunções. Uma é avaliar se quem está oferecendo proposta para fornecimento tem condição de entregar. A gente faz isso com habilitação, com garantia de proposta. Né? E o segundo, a segunda busca da redução da assimetria de informação é identificar o melhor preço entre esses. Essas são as 2 macrofunções do mecanismo. Se o meu mecanismo não está entregando isso, não está entregando esse resultado, eu tenho uma falha de mecanismo. Então eu preciso remodelar o mecanismo. E a lei autoriza isso. A lei autoriza. A lei permite que eu tenha certa flexibilidade e dá ferramentas. A lei 14.133 é melhor do que nós vemos. Né? A gente precisa enxergar as ferramentas dela e aplicá-las corretamente. Eu vejo aí, inclusive, já para fazer uma coisa que eu deveria ter feito no meio do nosso podcast, mas eu não fiz, pessoal, que é citar o 8º Grandes Nomes em Contratações Públicas, né? Que com certeza, formalmente o convite está feito, tá? A gente tem... Eu já mandei mensagem para você lá no Instagram, eu quero. Eu sei. Conto contigo. Tá? Uma honra, sempre uma honra. E é honra nossa de saber que faz sentido para você estar com a gente num momento desse. E é um tema bacana para uma conversa daqui a alguns meses para ver como é que isso evoluiu ao longo desse ano de 2025, né? Já que o evento é lá no começo de outubro, vai passar aí quase um ano inteiro de conversa até esse momento chegar. Quem sabe pode até ser uma proposta de tema para você dentro da nossa grade de apresentação. Bem, e, pessoal, só para lembrar, a gente já está com pré-inscrição aberta, 2 e 3 de outubro, vai ser em Porto Alegre esse ano, tá? A gente deve ter logo depois um evento também na região, tá? A gente não está esquecendo do Nordeste não, mas estamos vendo um pouquinho mais o Brasil como um todo. Mas o Grandes Nomes esse ano, a 8ª edição, é em Porto Alegre, 2 a 3 de outubro. A gente já tem as pré-inscrições abertas com valor promocional. Não deixem de consultar, o link está na descrição, tá, pessoal? Para quem se interessar a respeito disso. Eu conto com vocês por lá também e conto com você por lá também, Rony. E para a gente encerrar, últimas palavras aí, que você queria complementar com o tema que a gente tem tanta pergunta aqui, talvez tenha alguma coisa que você tenha falado, não, isso aqui eu preciso dizer, que a gente acabou que não conseguiu tratar. Eu estava vendo aqui agora o roteiro e vi que tem que era a atuação dos órgãos de controle, né? A atuação dos órgãos de controle, né? Então, antes de fazer minhas considerações finais, a importância dos órgãos de controle, né? Dos tribunais de contas e uma visão arejada dos membros dos tribunais de contas, né? Percebendo que é um momento de transição e que eu preciso ser cauteloso e até compreensivo com esse período de transição, né? Entendendo que nós estamos com a nova lei, não vou mais usar a expressão nova lei, que já tem, né? Ela já está com a idade, já dá para andar, já dá para começar a andar. Mas com a lei 14.133, que
algumas coisas nós vamos mudar a cultura. E eu preciso ser mais compreensivo, sobretudo com os órgãos de menor estrutura, né? Municípios, estados. Né? E os órgãos de controle no Brasil, eles assumiram um papel protagonista por mérito. Tá? Sim. Sempre quando eu falo, é por mérito. Sem dúvida, fundamental. O TCU se transformou a partir da Constituição de 88 e, na minha opinião, muito por mérito do próprio TCU e também de outros tribunais de contas. Né? E eu espero, inclusive, que esses tribunais de contas continuem avançando nisso, que a política não atrapalhe a evolução que vínhamos identificando nos últimos 30 anos nas cortes de contas, né? Com quadros qualificados, inclusive conselheiros, ministros muito qualificados, auditores muito qualificados. Espero que a política não atrapalhe essa evolução institucional que nós tivemos nas cortes de contas, que fizeram que elas sejam, e eu defendo isso inclusive no meu livro, que elas sejam, defini na minha tese, né? Institucionalmente mais fortes do que a Constituição previu. Elas são extremamente relevantes hoje. Tem uma função de orientadora na nossa área, porque são, na minha opinião, os tribunais de contas são os grandes protagonistas na nossa área, fundamental. Né? E acredito que tem um velho adágio de um personagem dos quadrinhos da minha época, né? O tio Ben, do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Então, os grandes poderes que os tribunais de contas têm exigem que eles tenham essa responsabilidade de serem compreensivos com a mudança cultural que vai ser implementada, evitar tolher demais o arrojo, o avanço, né? Orientar. Né? Nós temos projeções de soluções inovadoras, né? Por exemplo, o projeto Contrata Mais Brasil, alguns estados e municípios com as suas normatizações, Recife com o GOMEI. Vamos ser compreensivos, vamos orientar para que esses avanços sejam continuados, o que precisa ser corrigido seja corrigido. Né? Os agentes públicos tenham a coragem de inovar, de aplicar bem a 14.133. E aí, partindo para as minhas palavras finais, amigo, eu repito, eu me sinto um abençoado, tá? Pelo momento vivenciado nas compras públicas. Eu realizei vários sonhos nessa jornada. Eu conheci ídolos, autores que se tornaram meus amigos, convivo com muitos deles diariamente, conversando. Então, poxa, eu recebo uma mensagem do professor Jacobi Fernandes, né, do professor Massal, do meu amigo Anderson Pedra, do Joel, do ministro Anastasia, do ministro Benjamin Zilla. Eles não têm ideia de como eu sou fã deles, né? Eu sou fã deles. E tê-los como amigos, ter esse contato, né? É uma coisa muito, muito, muito bacana. O carinho que eu recebo dos alunos e das alunas a cada evento me emociona. Assim, é uma energia muito boa que eles passam. Então, eu estou vivenciando, certamente o melhor momento da vida. Isso, do ponto de vista profissional, certamente o melhor momento da vida. Isso tem sido uma experiência muito positiva. E quando eu vejo que algumas coisinhas que eu defendi lá atrás, elas começam a ter algum impacto, né? Quando eu vejo, por exemplo, a questão do marketplace em compras públicas, e que a gente defendeu lá em 2020, eu o Marcos num artigo, defendo agora no livro, né, da tese, e está começando a ser implementado, e a gente defende, poxa, pode ser implementado? Cara, é uma sensação indescritível. Muito bacana. E eu estou muito feliz e poder estar aqui compartilhando com você, que é uma pessoa, um profissional que eu admiro muito. Repito, eu testemunho, eu vejo a seriedade como você trata o teu negócio. E eu diria, mas você não trata isso como negócio, né? Você trata isso como um legado, uma missão. Né? E é muito importante. No Brasil, ser empreendedor é muito difícil. Parabéns mesmo. Parabéns por essa visão. A gente precisa valorizar mais esse empreendedorismo no nosso país. Quando eu escuto esse tipo de coisa de uma pessoa com o seu histórico, a sua história, eu penso que eu estou fazendo alguma coisa de certo, cara. Obrigado, pode ter certeza, de verdade, de coração, e a casa está sempre aberta aí. E eu tenho certeza que quem está ali, ó, na telinha, nos acompanhando, vai adorar quando você tiver a oportunidade de, passando aqui em Brasília, gravar mais um episódio conosco. Que assunto só nessa pauta aqui dá para fazer mais 2 podcasts desses, tá, pessoal? A gente não conseguiu... Venha, vai ser muito bom. Ok? Tá bom. Pessoal, é isso. Muito obrigado, Rony. Muito obrigado a vocês que chegaram aqui conosco em quase 1h30 de programa aí. E até a próxima, que daqui a 15 dias tem mais. Valeu demais, pessoal. Valeu, amigo.